don't know, as you said in your joke about the candidate, but I would like to know how do you presume they... Desculpa, The second is... desculpa, deixa só introduzir a primeira. Então, a primeira pergunta seria como é que os republicanos resolveriam esta crise caso ganhem as próximas eleições presidenciais? Yes. The second is, I know that's a very global question, but how do you compare the capacity, the capability of Europe and the United States to increase their productivity in this crisis? Oh, Like you said, in the 30s, no, after, during the crisis, the United States was able to increase. Então, a segunda pergunta seria quais seriam as capacidades e as competências dos Estados Unidos e da Europa para solucionar ou para enfrentar esta crise global. Aumentando a produtividade deles. Porque a increasing Europa, productivity. alguns países europeus há muitos anos não conseguem Because fazer in isso. many European countries productivity hasn't increased for very recently. And then, like he said about the flexibility, I studied it in the United States, and I know that besides flexibility, they have this strong system of innovation. Okay, you made the history. But in the past, first of all, they were enfrentando, facing the Soviet Union. They put it. Second, the Japanese innovation system, especially in the cars. And I think now you have a much more global crisis. No? It's the United States and now Europe that sounds like it's worse than it appears today. And then, but what I would like to know is, why do you focus so much on this climate change, in this energy? I know also that you can speak about technological revolutions linked to energy. But in my view, I think it's a much more global crisis, and the whole system of innovation had to work to solve it. And not just the system of innovation, but the whole economy, the capitalism. When you speak about 1% versus 99%, for example, in Brasilia, we have solar system, perhaps 1% of the population, the richest areas. É só para aquecer a água, não é? And then, don't you think that the whole economy, and even if it's going to be capitalism or something else, cooperative capitalism of the Chinese, have to expect for more global changes as well, in capitalism, in society, in the state, and so on. Bom, em resumo, a ideia é porque é que o professor está se centrando tanto na questão da energia e das políticas inovadoras de energia, quando na realidade os desafios que se colocam são de ordem global, para a inovação como um todo, até para o sistema capitalista como um todo. E os Estados Unidos atravessaram a Guerra Fria, enfrentaram a concorrência da indústria automotiva japonesa, e agora parece que a coisa está mais multipolarizada, então está mais complexo enfrentar todos esses desafios, mas a questão principal seria essa terceira questão principal, porque o foco na questão da energia e da inovação nas políticas energéticas. those questions are too hard. São perguntas difíceis. Okay, so how Republicans solve the crisis? Well, I mean, I think that the reason that the George W. Bush administration turned to foreign adventures was precisely that they had no solution to the mounting domestic problems. A next Republican administration doesn't have the option to fight wars. That one didn't work.
So who knows? I mean, but it's scary. Bom, como é que os republicanos vão enfrentar ou encontrar soluções para as crises? Eu não sei. Eu sei que na administração do George Bush ele dedicou-se a criar eventos, enfim, entrar em conflitos no exterior e criar uma agenda internacional bastante intensa, justamente por não saber como enfrentar os problemas domésticos. Então, a próxima administração, caso seja republicana, não sei se vai ter uma outra guerra para desencadear, ele realmente não sabe dizer, eu acho que ele não consegue vislumbrar qual é que será o papel de uma administração republicana para enfrentar esses problemas. But another political anecdote, we got some pretty good news for 2012 in the election just a couple of days ago. In Mississippi, the most conservative state in the country, the religious conservatives put on the ballot a constitutional amendment that said that the fetus is a human being. The embryo, the baby growing. Oh, ok. Bom, então há uma anedota política que está rodando agora a propósito da campanha eleitoral para 2012, onde no estado do Mississippi, que é considerado o estado mais conservador dos Estados Unidos, os republicanos, enfim, ligados a correntes religiosas dominantes naquela região, estão querendo propor uma emenda à Constituição dizendo que o feto é um ser humano, né, e, portanto, tem que ser respeitado como um ser vivo. Né? It would, if it passed, it would outlaw abortion, but also the birth control pill, and make in vitro fertilization pretty much impossible. E caso seja aprovada esta emenda à Constituição, baniria, enfim, todo a lei que permite o aborto, baniria o uso da pílula anticoncepcional e colocaria o processo de fertilização in vitro numa situação bastante estranha. Né? So all the political elite was in favor. Everybody expected it to pass. Small grassroots group waged a campaign. You know, they must have been outspent 10-1. Então toda a classe política estava a favor, né? Achava que esta era uma boa proposta e pequenos grupos de mobilização de cidadãos tentaram, enfim, fazer ver um outro ponto de vista, mas foram completamente esmagados na proporção de 10-1. Toda a gente achou muito bem essa proposta à Constituição. And it lost 58-42. So very, you know, that you can't fool all the people all the time. Então esta emenda à Constituição foi derrotada por 58-42, o que mostra que você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? So the U.S. And Europe capacity to respond effectively to the crisis. I think that they both have strengths and weaknesses which are kind of opposites of each other. I mean, obviously the European community is suffering from weak leadership and the difficulty of creating consensus across so many countries. The U.S. has the advantage of one government, but so I mean, I think, but you know, on the other side, the Europeans are much more advanced on energy conservation than the U.S. So Bom, em relação aos Estados Unidos e à Europa, eles têm pontos fortes e fracos, né? Os Estados Unidos, por um lado, têm a questão da governança melhor resolvida que a Europa, que tem ali uma dificuldade de articulação nos seus órgãos dirigentes.
Mas, por outro lado, a Europa tem políticas mais desenvolvidas de conservação de energia que os Estados Unidos. So, why don't I talk about more global change, a more radical transformation, and I think that, again, if you go back and you think about the nature of developed economies before and after the Great Depression, the difference was huge. And I think that we're talking about a similar transformation from before 2008 and after we get out of the crisis. That I don't think we're going to get to an end of private ownership, but I think it can be very substantially modified in that process. Bom, olhando para a questão mais global, nós estamos realmente num ponto de transição, ou de transformação, ou de inflexão, similar ao que ocorreu na década de 30, quer dizer, o mundo era diferente antes e depois da Grande Depressão. E nós estamos vivendo um período similar no sentido em que talvez não haja a abolição do sentido da propriedade privada, mas certamente haverá uma modificação do status do que é essa propriedade privada e que tipo de concessões terão que ser feitas. We can talk more later. I'm increasingly reluctant to use the term capitalism. I think it's become part of the problem. Podemos falar sobre isto mais tarde, mas eu estou cada vez mais relutante em usar o termo capitalismo, porque eu acho que isso faz parte do problema. Então, tem mais duas perguntas. Two more questions. Então, só para combinar, seriam mais duas perguntas e a gente Whichever comes first. Two more questions. So, did you? I'm a French PhD student here in Netherlands. Maybe I'm going to talk English because it's easier. French, if you want. No, English. But speak louder. I have a question about democratic control of those processes of innovation, of the politics, the policies, because how is it organized in the United States? For example, how is it decided to develop more the solar energy rather than wind energy or water energy? And I'm asking this question because from a normative point of view, there is a huge debate going on in France now about the participation. Like a lot of French scholars are arguing that the civil society, the citizens should be more involved in the public debate about those choices. How is it thought in the United States? What do you think about this normative vision of democratic participation and, well... Ou então, a pergunta gira em torno da qual seria a cultura democrática que se pratica nos Estados Unidos em relação a estas decisões estratégicas e as políticas energéticas, similar ao que está ocorrendo hoje na França, onde há um debate sobre qual seria o nível de participação da sociedade civil nas decisões sobre mudanças na matriz energética e como é que isto nos Estados Unidos ocorre, quais são os mecanismos de consulta à população e de participação da sociedade na formulação destas políticas. Well, I gave a version of this talk at University of California, Berkeley a few weeks ago, and it was news to the audience there. I mean, that a sophisticated university audience doesn't know what the Department of Energy has been doing. So I mean, in part because we don't really have a working press anymore. I mean, that, you know, the media doesn't serve
the function that it does in real countries. Bom, então isso tem, eu constatei há poucos dias atrás, eu estive dando uma palestra na Universidade de Berkeley sobre este assunto e dei-me conta que a audiência, os estudantes, que deveriam ser, enfim, melhor informados que a maioria, não faziam a mínima ideia do que é que o Departamento de Energia está tratando a respeito. Isso também tem a ver com o papel passivo da imprensa, que já não cumpre aquele papel, digamos, de informar sobre estes temas e que, portanto, tenho observado uma certa apatia em relação a estes temas por parte das pessoas por desconhecimento. But I agree with you that that there's a huge democratic deficit, and that makes these programs very fragile. How do you justify funding them when nobody knows that they exist and that they're really important to the economy? So I completely agree that that the goal that we're trying to move towards is an innovation society. Então, para avançarmos para esta grande meta, que é uma sociedade inovadora, nós temos realmente esse ponto fraco, que é essa baixa participação democrática nas decisões e que também acaba se refletindo na instabilidade que foi mencionada antes, na vulnerabilidade da continuidade de financiamento, aprovação em orçamentos, etc. E, portanto, isso é uma deficiência, é um déficit democrático que existe ao redor destas questões. And that innovation society requires an expanded democratic public sphere in which these issues are debated and discussed. And obviously, you don't have a referendum, Apple versus IBM, but that decisions are made in a context where the public knows what's going on, is authorizing the direction of change. Então, nesta visão de uma sociedade essencialmente inovadora, é relevante e importante aumentar a esfera da participação democrática, permitindo aos cidadãos se manifestarem, não necessariamente em referendos bobos, tipo Apple versus IBM, mas, enfim, em relação às grandes decisões estratégicas, às linhas de fundo, deverão haver sistemas ou mecanismos de consulta para que os cidadãos possam participar nessas decisões. Se não perguntar, sou da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Federal Agricultural Supply Agency. Private crops. O senhor trouxe para nós uma palestra muito interessante sobre a questão da inovação e principalmente colocando a energia como o drive, né? Quer dizer, o processo pelo qual nós temos que nos preocupar primeiramente. Nos Estados Unidos o senhor tem a EPA, que é a Agência de Energia, e o senhor citou os irmãos Koch, que tiveram problemas no passado com elas, e depois eles mesmos resolveram assumir a questão do novo mercado, como as suas empresas deveriam trabalhar no novo mercado. Eu não consegui enxergar na palestra do senhor qual a relação que existe hoje entre o novo mercado e efetivamente essa proposta de estratégia que o senhor está colocando. I couldn't foresee in your presentation the link between the vision of the new market and the proposal that you are offering to us, considering all these past discussions regarding the EPA and the Koch brothers related to the energy policies. Oh, okay. Between the fund and the well, a part of the issue is that everywhere these small startup innovative firms are finding it difficult to get the capital that they need. And so Brazil has good solutions. I mean, you have a national development bank.
but in the States and everywhere else, there's a need for funding institutions that would make venture capital bets, you know, with the probability that 1 out of 10 or 1 out of 20 would succeed. And so a part of this global capital funds would be directing resources to support some of these kind of innovative venture funds within countries that would then relend. Então, dentro da proposta que ele colocou aqui dos fundos globais, uma parte do capital desses fundos globais seria direcionado para, através das instituições regionais, nacionais, apoiar justamente esses empreendimentos inovadores, essas pequenas instituições que se dedicariam a pesquisar e desenvolver novas soluções para viabilizar a sua existência até chegar ao estágio de serem lançadas no mercado. There's some details to be worked out. Ainda há uns pormenores aí a detalhar a respeito. Bom, então vamos encerrar. Thank you very much for your insightful ideas about E eu queria registrar alguns agradecimentos fundamentais aqui. Primeiro, ao Conselho Federal de Economia, que bancou aqui o serviço de tradução consecutiva, tá? E que é também tem membros do Conselho que participam do nosso grupo de estudos e também tem sido um parceiro nessa e na outra atividade, né, que eu mencionei no dia 25. Segundo, agradecer o Núcleo de Estudos Agrários, embora seja um núcleo de estudos agrários, está também com gente, a professora Violeta, que agora teve que sair, que também esteve envolvido na organização desse evento, na divulgação. Agradecer ao João Paulo, a Roberta, que estão aí dando apoio, né, para a realização dos eventos. Agradecer o CEPAC, o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, que também foi apoiador do evento. Então é isso. Obrigado. Well, thank you so much for inviting me here. Thank you, Antonio, for the excellent translation, and thank you for listening. I really appreciate it. Obrigado por escutarem. E agradecer, claro, ao Antônio, serviço de tradução excelente. Posso dizer que foi bem legal.